Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, nesta casa que nos é tão querida. Que possamos, Senhor, no decorrer deste ano, valorizar cada vinda, buscando, através desse aprendizado que a doutrina espírita nos fornece, os meios de nos posicionarmos de forma segura ante as dificuldades da vida. Que essa reunião de hoje transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã que fará a palestra possa trazer o melhor para todos nós, nos orientarmos no decorrer desse ano. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, né? Vamos lá, né, Celi? Vamos lá. A gente agradece a Deus por mais essa oportunidade, né, de ter vivido mais um ano e estar com o outro aí, né, às portas aí da nossa oportunidade também. Ao mesmo tempo que nos preocupa muito, né? Porque é mais um que passou e a gente fica pensando, será que eu fiz tudo que tinha que ter feito? Será que aproveitei todos os dias? Né? Será que dei o valor intrínseco ideal a esse ano que passou? Porque o valor, né, exterior é igual para todo mundo, né? 365 dias e um quarto, né? Mas o valor intrínseco, aquele que é diferente para cada pessoa, a gente fica sempre naquela incerteza. Será que fiz tudo direitinho, né? Será que não ficou nada para trás? Sempre fica alguma coisa, né? As nossas inferioridades são muitas e aí a gente sempre deixa muita coisa mal resolvida, muita coisa mal feita e a gente tem que ir corrigindo. Mas o ideal é a gente corrigir enquanto nós estamos a caminho, né? Porque deixar para corrigir depois é muito complicado. Não sabemos quando vamos voltar para a Terra. Não sabemos se vamos ter a oportunidade de corrigir na dimensão espiritual. Provavelmente não, porque quase sempre a gente reconhece o erro, mas tem que resgatar na matéria. E aí fica mais difícil, né? Então, vamos vivendo, né? Vamos tentando fazer o melhor que a gente pode. Aqui nós temos um recado de Paulo para começar a nossa história hoje. Ó. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, andai prudentemente, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nessa frase aqui, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, não vamos entender esses mortos aqui como daquela forma que nós entendemos os mortos. Aqueles que já partiram dessa terra, né? Então, não é a ressurreição da alma isso aqui não. Né? Levantar dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É acordar, é despertar para as verdades do universo. É despertar para a obediência à lei de Deus. Nós estamos encarnados. Jesus, em algumas passagens do Evangelho, ele se referia aos mortos dessa forma, né? Inclusive quando ele chamou uma pessoa, né, para segui-lo, ele convidou a segui-lo, ele falou: mestre, deixe que eu vá enterrar meu pai antes que eu te siga. Deixe que eu enterre meu pai antes que eu te siga. Aí Jesus vira para ele e fala assim: deixe os mortos enterrarem seus mortos e siga-me. Então essa frase de Jesus está no capítulo do Evangelho que fala da estranha moral. Estranha moral por isso,
Quem pode imaginar Jesus falando isso literalmente, né? Vamos imaginar um corpo lá insepulto e o filho não poder sepultar o corpo de seu pai. Será que Jesus falaria isso? É pura falta de interpretação dessa estranha moral. Quando ele disse, deixe que eu enterre meu pai para segui-lo, o pai dele não tinha morrido. Ele quis dizer que ele pudesse ficar com o pai até o dia da morte do pai. Quando então chegasse esse dia, ele enterraria o pai e seguiria o mestre. Aí Jesus falou, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Quando ele fala isso, ele se refere às pessoas que estão na carne, que estão encarnadas, mas distantes da lei de Deus, distantes da palavra do mestre. Então foi dessa maneira que ele, foi assim que ele se referiu a esse rapaz. Não que o pai estivesse lá em sepulto e ele não quisesse que ele sepultasse o pai. Não é dessa forma. Então aqui Paulo também se refere aos mortos da mesma maneira que Jesus se referia. Levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, as pessoas que estão mortas para o evangelho, né, mortas para a obediência à lei, mortas para as verdades do universo. Então, esse recado de Paulo é nesse sentido, para que a gente desperte, para que sejamos, então, iluminados pela lei de Deus. Esse chamado é do apóstolo, então, Paulo, que despertou com a fé, para a fé, naquele glorioso encontro que ele teve na estrada de Damasco com o mestre, porque até então ele era um morto. Ele pertencia ao grupo dos mortos, ele debatia, ele contradizia Jesus, ele era líder nisso aí, até que ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, e ali então, num acontecimento, né, que até havendo, entre aspas, um milagre, que milagre não existe, mas o Evangelho coloca assim, então ele desperta para as verdades, né, para a lei de Deus. Então ele tornou-se o cristão mais desperto de todos os tempos e passou a liderar, né, grupos em defesa das ideias de Jesus. As palavras de Paulo são tão atuais como foram em sua época, porque a gente pode ver que nós estamos como que mortos muitas vezes para muitas coisas. Não temos fé, não temos confiança, temos medo de tudo, né? A gente sabe que as coisas acontecem quando tem que acontecer, quando a gente faz a nossa parte. Mas é exatamente isso, é porque a gente não faz a nossa parte de acordo, né, com o ideal, é que a gente teme. Então a gente vive aí naquela falta de paz, né, com uma consciência um pouquinho pesada. Há um objetivo para a existência humana. Estamos aqui fundamentalmente para evoluir. Então, cumpre-nos desenvolver todas as potencialidades que residem em nós, porque nós fomos criados para o bem supremo. Em nós, Deus colocou a sua marca, que é a marca do bem, para que nós nos desenvolvêssemos. Ele nos deu esse caráter. E esse caráter tem que ser desenvolvido por nós. Então, cabe a cada um fazer esse trabalho de desenvolvimento. Quem não está consciente disso, dorme o sono da indiferença, morre, né, para as leis de Deus. Embalados também pelos devaneios das paixões, dos vícios, de tudo que é tão mundano e que as pessoas colocam tão acima, né, das coisas verdadeiras, que são as coisas do espírito, das ambições, tudo que caracteriza um homem comum, um homem do mundo. Mesmo quando se julgue desperto e muito, né, muito esperto. Embora as palavras, a gente encontra pessoas com palavras doces, palavras religiosas, né? As pessoas se julgam religiosas e falam até que são. Na opinião da maioria, estar acordado é
aumentar cada vez mais o seu patrimônio, curtir a vida, divertindo-se o tempo todo, sem se preocupar com o próximo e até mesmo com o dia de amanhã, consigo mesmo, né? E defender seus direitos a qualquer custo. Isso é sério demais, porque defender os nossos direitos nós podemos e devemos, mas a qualquer custo não, aí já pesa. Tanto que na lei do dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, o dever moral. O dever moral começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém. Ainda que seja para defender os nossos direitos, mas se nós estivermos ameaçando a felicidade de alguém que está correto na sua atitude, aí complica bastante para a gente, né? Então, nesse momento é que nós temos que tirar o nosso time de campo. Então, não é a qualquer custo que nós podemos defender os nossos direitos. E os espíritos dizem, pobres tolos, é o que eles falam para a gente, pobres tolos, proclamam-se acordados, mas são sonâmbulos que falam, andam e ouvem. Pensam que sabem tudo, mas não sabem é nada. Imaginam ter tudo sob controle, mas mergulham num oceano de inconsequências. Acalentam sonhos ilusórios e será muito amargo o seu despertar. É sempre a gente retorna àquela ideia da parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi despertar, ele foi acordar, né, quando ele já não tinha mais nada para gastar, quando ele não tinha mais o que comer, quando ele se sentiu pior que os porcos de onde ele estava, que eles tinham que comer e ele nem isso. Então ali foi um amargo despertar para ele. Aí ele retorna à casa do pai e é recebido, muito bem recebido pelo pai e muito mal recebido pelo irmão. Que a gente sempre brinca aqui que essa parábola do filho pródigo devia ter outro nome. Devia ser a parábola do pródigo e do egoísta. Porque egoísmo era o que o irmão que ficou em casa tinha. Que só ficou com o pai para poder levar vantagem com esse pai. Não foi porque ele era bonzinho. E o pródigo gastou o que era dele. Ele não gastou o que era do pai, era dele. Foi a parte dele, a parte que lhe coube, que ele pediu, o pai deu. Então, quer dizer, ele tomou as providências que ele achou que devia tomar e chegou o momento que ele teve que despertar. É assim que vai acontecer com todos nós. Vai chegar um momento que nós vamos despertar. Que não seja amargo o nosso despertar. Né? Que a gente faça a nossa parte, que a gente faça por onde de não estar dormindo, de estar, no máximo, tendo um cochilinho de vez em quando. Porque se estivermos dormindo, se estivermos mortos, como Jesus se refere às pessoas que estão tão distantes assim da lei de Deus, o despertar será bastante amargo. Mais um ano, então, se encerrou, né, com seu acervo de problemas, de alegrias, de tristezas, de tudo que nós tivemos nesse ano, né? Com suas realizações, com suas frustrações, com tudo que é característico realmente de dias de planos inferiores. Momentos bons, momentos ruins. Um ano se inicia com sua carga de esperanças. Essa não pode faltar, né? Quando Pandora abriu aquela caixa que lhe foi dada de presente, de propósito, porque ela não era confiável, e Zeus sabia que ela não era confiável, né, na mitologia grega, entregou a ela uma caixa e falou que ela não abrisse. E ela, curiosa, né, ela abriu. E o que aconteceu? Todos os males escaparam da caixa. Quando ela viu isso, ela, desesperada, fechou rapidinho a caixa. Mas aí os males já tinham todos escapados. Mas ela fechou uma coisa muito importante que ela não deixou escapar, que era a esperança que ficou lá. Então, isso aí, na mitologia, mostra que, embora os males estejam todos espalhados pelo mundo, existe a esperança guardada em cada um de nós para que a gente possa dar conta e vencer.
Mas tem uma coisa, a esperança é um facho sagrado que aquece o presente e ilumina o futuro. Mas é preciso analisar o que esperamos deste ano, mas não pela mudança do calendário, e sim pelas nossas atitudes. O ano não é novo, coisíssima nenhuma, mudou apenas o número do calendário, vai continuar, né, a Terra passeando aí em torno, né, do Sol, completando seu movimento de translação, e assim vai. Mas para nós, ele tem muita simbologia. A mudança do ano tem muita simbologia. A gente faz tantos planos, é como se tudo de ruim ficasse para trás e tudo esse ano fosse dar certo. Mas isso é utopia, claro que não vai dar certo. Se a gente não fizer diferente aquilo que fizemos e deu errado, não vai dar certo porque mudou o ano. Vai continuar dando errado se a gente não mudar de atitude, né? Se nós não usarmos o verbo certo para esse substantivo esperança. Trouxemos aqui uma palavra de Mário Sérgio Cortella, que ele sempre se refere a isso, mas quem diz isso, não é? É o grande educador Paulo Freire, que diz o seguinte. Aí Cortella, né, que é um grande admirador, e ele diz que foi aluno, né? Como insistia o inesquecível Paulo Freire, não se pode confundir esperança do verbo esperançar com esperança do verbo esperar. Aliás, uma das coisas mais perniciosas que temos nesse mundo é o apodrecimento da esperança, que é mais ou menos o que a gente faz, né? Em várias situações, as pessoas acham que não tem mais jeito, que não tem alternativa, que a vida é assim mesmo. Violência? O que posso fazer? Espero que termine. Desemprego? O que posso fazer? Espero que resolvam. Fome? O que posso fazer? Espero que impeçam. Corrupção? O que posso fazer? Espero que liquidem. Isso não é esperança, diz ele. É espera. Eu espero isso, eu espero aquilo, eu espero aqui. Pois é. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo aquilo que não deu certo. E se há algo que Paulo Freire fez o tempo todo, foi incendiar a nossa incendiar a nossa urgência de esperanças. Nós estamos inseridos em uma sociedade medíocre e cheia de pessoas fazendo mais do mesmo. Sempre. Poucos são os que têm coragem de bater de frente com esse sistema que nos entorpece e nos deixa inertes. Nós deixamos tudo para os outros. Nos isentando da responsabilidade pelo todo. Gosto sempre de lembrar as sábias palavras do mestre Dalai Lama e seus preceitos do budismo tibetano, que explicam a responsabilidade universal. Ou seja, todos nós somos responsáveis pelo bem-estar e felicidade de todos os seres humanos, da sociedade e da natureza. Uma de suas célebres frases é a seguinte: a humanidade é uma só e este pequeno planeta é nossa única casa. Se temos de proteger esta casa, cada um de nós precisa experimentar um sentimento vivo de altruísmo universal. Nosso planeta foi abençoado com vastos tesouros naturais. Se os usarmos adequadamente, todo ser humano poderá usufruir de uma vida rica
e de bem-estar. Então, essa felicidade que a gente espera, a gente não vai esperar sentado, porque não vai ter. Né? Essa mudança, os nossos planos, tudo. Os nossos planos de ter saúde, saúde não vai cair de graça em ninguém, nós temos que fazer a nossa parte para ter. Felicidade também, tudo, tudo. Que se dependesse só do desejo das pessoas, sempre a gente tem um amigo que deseja sinceramente que a gente seja feliz. Se isso bastasse, a gente seria. Mas não basta, não é por aí. Né? Não é assim que as coisas acontecem, a gente não pode ficar aí esperando. Então, essa esperança não é do verbo esperar. Como diz Paulo Freire, é do verbo esperançar, de ir, fazer, acontecer. Para tanto, é preciso definir por que é que nós estamos aqui. Né? A gente tem que saber que a gente precisa despertar consciências, senão nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos chegar no finalzinho de 2016 com todos os problemas que a gente está terminando começando o 2016. Então, não resta dúvida que a gente precisa de fazer alguma coisa. Precisamos de agir, despertar. Despertar, porque foi assim que Paulo nos recomendou. Desperta, ó tu que dormes. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Isso é certo, né? A gente não pode esperar que o outro faça isso. Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas pelos nossos atos? A gente tem que cuidar da nossa vida. Deixa o outro vai responder pelo que ele fizer e nós vamos responder pelo que fizermos ou deixarmos de fazer de bom, né? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Né? A fé é morta sem obras, né? A fé sem obras é morta. Então a gente vai ser reconhecido não é pela fé que a gente tem, não, porque a nossa fé é pequena, menor que um grão de mostarda. Nós precisamos ter algo feito por nós, obras, né? Na fase primordial da nossa vida, nós somos guiados por instintos, né? Nós iniciamos a nossa fase em total inconsciência. Aí, a partir de então, vamos vivendo, vamos desenvolvendo essa alma, vamos aprendendo, vamos conhecendo. Conhecendo, a gente desenvolve o poder de escolher. E assim a gente vai seguindo, vendo, acontecendo, achando que as coisas externas é que realmente importa, até que a gente chega a um ponto e que vê que está tudo dentro de nós. Que tudo reside ali e que nós então temos que desenvolver o nosso caráter, desenvolver aquela essência do bem que Deus colocou em nós para que a gente possa dar certo aí nesse mundo. Leon Denis resumiu e estruturou de modo coerente. Eu digo resumiu e estruturou porque essas frases aqui não foram criadas por Leon Denis. Ele resgatou isso da filosofia druida, que é: a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento ao seu processo evolutivo pelo universo infinito. Mas isso é feito por nós. Cada um opera a sua evolução. Rui Barbosa falou essa frase aqui também, maravilhosa. Ó. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. A segunda criação, a do homem pelo homem, assemelha-se às vezes e em maravilhas à mesma criação do homem pelo divino Criador. Então Deus não nos fez prontinhos, Ele não nos fez não nos fez perfeitos, né? Ele nos fez simples e ignorantes, completos, no sentido de estarmos no reino nominal, com toda a capacidade de aprendizado e de poder de escolha. Mas não nos fez perfeitos. Cada um tem que cuidar da sua evolução. A alma desperta gradativamente para a maior de todas as responsabilidades, aquela que temos para com nós mesmos. Se a gente desenvolver isso, a gente vai ter com certeza um ano muito bom.
Nós não vamos estar lamentando no final de 2016, não. Nós vamos estar felizes. E não vamos nem querer que ele passe tão rápido, porque está passando rápido demais. Quando a gente vê, já está no fim do ano. Né? Então, a gente não tem muito tempo de fazer as nossas coisas, né? De realizarmos. Mas aí, se a gente fizer a nossa parte com consciência desperta, a gente não vai nem querer que passe, a gente vai querer aproveitar. É como estar numa festa bacana, que a gente não quer que ela termine. Em momentos bons que a gente não quer que passe, né? Para a gente poder aproveitar. Os acontecimentos exteriores de nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. Então não adianta reclamar. Né? É fazer a nossa parte, é trabalhar para que a gente desperte para as coisas verdadeiras. A princípio, a gente pode até relutar, né, em assimilar essa ideia, né, de que somos responsáveis por tudo, mas somos. Porque é melhor a gente culpar alguém. É melhor a gente colocar, a gente se colocar numa condição de vítima e atribuir tudo que acontece a esse poder controlador que está fora do nosso alcance, que é Deus, né? A gente aí acaba culpando Deus das coisas que acontecem conosco. Ou então alguém que está até perto da gente ali, que a gente pode ver. A gente não gosta muito de assumir responsabilidade. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos o nosso caminho. E depois os denominamos de fatalidade. Fatalidade só no instante da morte. Fatalidade não é isso que a gente costuma chamar de fatalidade, não. No Livro dos Espíritos, na questão 852, está lá: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir. A desgraça está, então, no seu destino? Primeiro que não existe destino. Kardec fez essa pergunta, né? Porque ele fez todas as perguntas possíveis e imagináveis. Mas não existe destino. Eles respondem assim: são talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Então, quando as coisas não dão muito certo, se a gente estiver fazendo tudo certinho e ainda assim não der certo aquilo que a gente está fazendo, são provas e expiações que nós escolhemos para resgatar um passado de delito nosso. Então, não é que nós estamos sendo perseguidas pelo destino ou que Deus queira nos castigar. Isso não existe. Kardec faz um comentário a essa questão muito importante. Ele diz assim: as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao nosso destino do que a nós mesmos. A gente não quer se responsabilizar por isso, a gente não quer sofrer, porque a gente já sofre pelo problema, e sofrer porque é o próprio culpado aumenta, né, o sofrimento. Então a gente deixa achando que os outros têm culpa, né? Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a elas, repelindo as ideias mais que nos foram sugeridas. Não pode culpar nem obsessão, porque está lá no Livro dos Espíritos, existem os arrastamentos, mas eles não são irresistíveis. O homem é sempre livre para resistir às más influências, aos espíritos inferiores. Na questão 853, está lá o comentário dos espíritos: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtarmos. Então, quando chega o momento, a gente tem que ir. Isso aí é fatalidade, porque fatalidade é aquilo que nós não podemos mudar em nada. A gente não pode fazer nenhuma alteração na fatalidade. Ah, mas as coisas que nos acontecem no mundo, cai uma marquise na nossa cabeça, isso aí não é uma fatalidade? Olha, não é por acaso que caiu na minha e não foi na sua, não. Isso foi um resgate de vida passada. Quer dizer, essa situação, hoje ela não poderia mais ser evitada, mas poderia ser evitado o que provocou a escolha dessa provação, dessa expiação, que seria o não ter errado lá em outras vidas, né? Que provocou essa escolha
para que a gente agora pudesse provar e espiar. Então, são coisas que a gente pode evitar. Então, não é a fatalidade. É a fatalidade aos olhos do mundo hoje. Mas não é a fatalidade a partir do momento que a gente podia ter evitado aquela tragédia ali, se nós tivéssemos sido corretos em outras vidas e não tivéssemos que fazer uma escolha para provar e espiar o que erramos no passado. Então, só o instante da morte é que é fatalidade. Porque até mesmo o nascimento, nós podemos mexer até nisso. Porque se nós não estivermos preparados, a gente pode pedir para não vir. E os espíritos nos atendem, se estiver dentro da possibilidade de vida. A menos que sejamos tão ainda imperfeitos, ainda e tão inferiores, que a gente tenha que nascer mesmo para ir poder crescendo sem muitos planos, né? Mas até isso é possível para a gente. Nessa questão aí, eles ainda falam assim: a fatalidade aparente, que semeia males pelo caminho da vida, não é mais do que a consequência do vosso passado, que é um efeito voltado sobre a sua causa. É o complemento do programa que aceitamos antes de renascer, atendendo assim aos conselhos dos nossos guias espirituais para o nosso maior bem e elevação. Então, as coisas que nos acontecem de ruins são provações e expiações que nós mesmos escolhemos. Então, é ruim por um ponto de vista e bom pelo outro, porque nós estamos com isso resgatando. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. E para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. A gente escolhe sempre tudo. Desde a hora que a gente acorda, não é? Pela manhã a gente acorda, a gente começa a escolher as coisas. Vamos escolher as coisas que vamos fazer durante o dia. Se não escolhemos na hora, já escolhemos no dia anterior, ficou agendado. Vamos escolher a roupa que vamos colocar, o alimento que vamos comer. Nós vamos fazer escolhas o tempo todo. Né? Vamos escolher o relacionamento que vamos ter naquele dia, as relações sociais, né, profissionais, a gente sempre escolhe. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Aí vem aquilo que eu gosto sempre de lembrar, para a gente ser bastante elegante nisso aí. Por quê? Essa palavra elegante é boa escolha. Ela vem lá de trás, né, lá da palavra latina, eligere, que significa escolher bem. Depois, a pessoa que escolhia bem, ela não aceitava qualquer coisa. Ela queria escolher bem. Então, ela não aceitava qualquer sugestão. Aí passou agora, né, uma pessoa elegante, aquela pessoa que se veste bem, porque é aquela pessoa que escolhe uma roupa boa, ela é uma roupa que combine, ela não quer muita opinião, mas ela não. Isso é uma conotação agora. Né? Mas ela vem dessa parte aí de escolher. Ele gere também, é a raiz da palavra ler. Ler, escolher boas letras, boas sílabas, boas coisas para se ler. Então, sermos elegantes é fazer a nossa vida. Boas escolhas para que a gente não tenha que sofrer tanto com os resultados das escolhas ruins que fazemos. O amadurecimento, isso é um fato incontestável, né? O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Né? Quando a gente começa a achar que realmente a gente errou, e para de acusar o outro, para de acusar Deus, para de acusar o mundo das coisas, para de acusar o patrão. Né? Então, quando a gente para e começa a se perguntar, o que eu fiz de errado? Por que eu estou nessa situação? Onde foi que eu errei? Aí a gente começa a amadurecer. Porque a gente começa a isentar as pessoas disso, né? Do mal que está acontecendo conosco. Agora, para que a gente possa ter bons relacionamentos, nós precisamos colocar limites para nós mesmos e para os outros. Acontece,
isso acontece, então, quando nós colocamos limites em seu mundo, em nosso mundo inferior. Interior. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. As pessoas que não impõem limites nem a si nem aos outros têm relacionamentos muito complicados, muito difíceis, dão oportunidades a muitas coisas ruins acontecerem e a ficarem extremamente aborrecidas, contrariadas com os seus relacionamentos, sejam eles quais forem. Relacionamentos amorosos, profissionais, relacionamentos de amigos, né? De vizinhos, de todas as coisas, de todas as partes. É importante, os limites ajudam nesses relacionamentos. É importante que a gente reconheça que limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los ou desrespeitá-los. Então, isso está tudo dentro daquele mapa todo de escolhas que nós fazemos. Colocar limites não só para os outros, como para nós mesmos. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Nós vamos vendo que isso tudo são dicas, são conselhos para que a gente possa fazer um ano realmente novo na nossa vida. Do contrário, vai ser igualzinho outro ou pior. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Claro, elas são correlativas. A liberdade depende, a liberdade de alguém depende do nível de responsabilidade dessa pessoa. Quanto mais responsável alguém é, mais livre essa pessoa se torna, mais capaz de fazer boas escolhas essa pessoa se torna. Aqui chegamos ao anarquismo, né? Porque é a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e sua moralidade. Uma pessoa indigna e imoral, ela é irresponsável. Ela não tem a menor responsabilidade sobre nada. A noção de moralidade, ela é inseparável da noção de liberdade. Uma pessoa, para ela se tornar livre, ela tem que ser moralizada, ela tem que ser responsável. Aí a gente chega ao anarquismo, né? Essa forma de governo. Não é forma de governo. Anarquismo não tem governo. Então não é forma de governo. Anarquismo é um não governo, é um desgoverno, digamos assim. As pessoas não precisam ser governadas. A anarquia é erradamente associada ao caos, desordem, à bagunça. Seu verdadeiro sentido veio da palavra grega anarcos, que significa sem governo. Né? Uma pessoa que sabe o que tem que fazer, uma pessoa responsável, uma pessoa moralizada, ela não precisa de ninguém que a mande fazer nada. Ela não precisa ficar vendo lei, ela sabe o que ela tem que fazer. Então a gente busca aqui, palavras que confirmam isso aqui. Ela é atribuída a Benjamin Disraeli, mas também a Thomas Jefferson. Thomas Jefferson é anterior a Benjamin, né? Thomas Jefferson é um dos presidentes dos Estados Unidos. Benjamin veio depois, mas isso está narrado num livro dele. E a gente não sabe se ele fez referência a palavras de Thomas Jefferson ou então se são dele mesmo, que diz assim: quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, são inúteis. Realmente. Quando o homem é puro, ele precisa de lei. E quando ele é corrupto, ele é inútil, porque ele não liga, ele não segue. E nós estamos vivendo um momento que ilustra muito bem isso. Para que lei? Não se cumpre. Né? Para que lei? Não tem, porque são corruptos, são inúteis as leis. Né? E se fossem bons, puros, não precisava de lei, ninguém ia errar. Então aí é a anarquia. A anarquia que é não ter lei nem governo, porque cada um sabe o que deve fazer. A responsabilidade
é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Então essa é a grande lei, é ali que está escrita a lei de Deus. É ali, é com a leitura da nossa consciência que a gente desperta, que a gente acorda para o mundo, atendendo ao apelo de Paulo. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos, porque quando o remorso bate, a gente vê que errou. Então não adianta ler aqui isso, ler aquilo, alguém falar, não. Se não tem remorso é porque não acha que errou, acha que está certo. E que o outro é que o levou a tomar aquela atitude, que ele está certo. Ele fez isso porque o outro provocou. Então ele não tem remorso. Se ele não tem remorso, realmente ele não tem nenhuma ele acha que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Então isso é importante, né? É importante que a gente reconheça nossos erros para a gente ir consertando e não ficar empurrando nada para debaixo do tapete, não. Porque os anos vão, os anos passam e nós ficamos ali anestesiados, né? Mortos, dormindo, o sono que a gente acha ser dos justos, mas que não é. E quando a gente despertar, vai ser muito tarde. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Isso é tão importante. Decidir por si mesmo, olha só, por si mesmo, não é levado por ninguém, não é atrás de ninguém, é por si mesmo. Então a gente tem que ter consciência para poder decidir por si mesmo. Para onde ir? Mas importante também decidir para onde ir, o que fazer, né? Tomar que decisão, é atingir uma real compreensão daquilo que a gente está fazendo. É descobrir a razão do próprio querer. Por que eu quero isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu decido isso? Eu quero tomar esse caminho, por quê? Por que tomei esse caminho? Só assim que a gente vai despertando a consciência, só assim que nós vamos conseguindo evoluir. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Não adianta culpar ninguém, né? Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Sempre eu faço aqui aquela alusão a Mário Quintana, né? Que amo Mário Quintana. Ele diz que o pior dos nossos problemas é que ninguém tem nada com isso. Como nós gostaríamos que alguém tivesse, né? Como a gente gostaria que alguém tivesse alguma coisa com isso para a gente poder culpar o outro, mas não tem, não tem. Nós somos a causa dos nossos problemas. Aceitar o princípio da responsabilidade individual é estabelecer limites, estabelecer limites descomplica a vida da gente, simplifica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso derredor. É muito importante a gente ter consciência do que acontece ao nosso derredor e do que é que nós estamos espalhando também ao nosso derredor, com consciência. Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. Olha que simples. Quando a gente seleciona um comportamento, uma atitude, quando a gente resolve tomar uma atitude cujo resultado é previsível, a gente já sabe o que vai acontecer com aquela atitude que a gente está tomando, nós somos responsáveis por esse resultado. Depois vai falar que foi a má sorte? Não, sabíamos que isso ia acontecer. Tanto que quando às vezes a gente fala uma besteira que a gente não devia ter falado, aí depois que a gente falou que deu aquela confusão, a gente fala assim, para que eu falei isso? Eu sabia disso. Sabia e falou, né? Aguenta. Fazer o quê? Né? Sabia. Então, é aquela história, a gente tem que morder língua. A minha está cheia de ferida. Que eu tenho pedido a Deus paciência, mas eu não peço mais não. Sabia que eu não peço?
Sabe por quê? Sabe como que Deus dá paciência para a gente? Enchendo a gente de problemas e para que a gente tenha a oportunidade de desenvolver a paciência. Não vamos achar que Ele vai dar a paciência de graça, porque nada vem de graça. Ele vai nos criar não. Ele vai nos oferecer condições para que a gente tenha que ter paciência, que assim a gente desenvolve. Eu já falei que eu não peço mais não. Porque eu já estou cheia deles, eu já estou com tantas oportunidades para desenvolver paciência e não sei não, né? Acho que eu não vou conseguir não. Tem hora que eu falo assim, não vai dar não. Não vai dar. Aí a gente fica pensando assim, bom, se Deus está no controle, Ele mandou, é porque Ele confia em mim. Aí ao mesmo tempo eu digo, Deus, você está apostando demais, né, em mim. Mas vamos tentando, né? Se a gente não tentar, a gente não consegue. Respondemos por tudo que experimentamos em nós mesmos. Somos responsáveis pela maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós somos mal educados porque queremos ser. Somos grosseiros porque queremos ser. Não é a atitude do outro que faz a gente ser mal educado e grosseiro, não. A gente é grosseiro e mal educado porque a gente quer ser. Porque ninguém pode determinar o que a gente deve fazer. Não é porque o outro é grosseiro que a gente tem que ser. Não, eu vou ser também, agora eu vou devolver na mesma moeda. Não foi isso que Jesus ensinou, não. Ele ensinou da outra face. Mas, não é para bater, não é para apanhar, não. É para mostrar o outro lado da moeda, o outro lado da atitude. Então, somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, consortes, filhos, né? Eu prefiro a palavra consorte, que cônjuge é horroroso, né? Cônjuge, a pessoa está subjugada, é um horror isso, né? Seja ele ou ela. Então, consorte, os dois consortes, é melhor do que os dois subjugados. Então, consortes, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque certamente, olha que importante isso aqui, certamente, ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma, não importa o que ninguém faça, ninguém nos obriga a agir da maneira que a gente está agindo. Mas se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Então, quando alguém nos faz uma grosseria, se a gente devolve a grosseria, nós aceitamos aquela sugestão da outra pessoa. E vamos combinar, devolver na mesma moeda se a gente achou errado, é fazer o que a gente reprova. Né? Aí, a gente está errando. A gente está errando. Tem hora que a gente pensa que vai infartar ou ter um AVC. Mas é melhor do que fazer o outro ter o infarto ou o AVC. Que a gente ainda vai carregar isso para lá. No mapa dos nossos problemas. Essa transformação, entretanto, que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, não é realizada de um momento para o outro. Isso é muito esforço. É igual a academia, né? Alguém consegue perder 10, 15 quilos em um mês numa academia malhando? Levou 30 anos para ganhar. Quer perder em um mês? Não vai. Vai demorar um pouquinho. Nem com dieta. Leva pelo menos uns 4, 5 meses aí para perder alguma coisa. Né? Então a gente precisa de entender que não é assim como a gente pensa. Não é? As transformações demoram, nada é de uma hora para outra, nada acontece, né, repentinamente. Não se trata de um simples querer caprichoso. Não, esse ano eu quero ser bom. Esse ano eu quero fazer isso, eu vou fazer. Que bom que você quer, né? Que bom que você deseja. Que bom que você espera do verbo esperançar e não do verbo esperar, né? O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações é imaturo. Né? A gente se justifica o tempo inteiro. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo, porque fulano mereceu, porque fulano provocou. Não, o fulano pode provocar à vontade. Né? Ele pode provocar à vontade, a gente só aceita a provocação se a gente quiser. Né? Pior que a maioria das vezes a gente acaba aceitando. O plano de instrução nos oferecerá duas possibilidades básicas a saber. A aprendizagem consciente e inconsciente. A consciente é aquela que a gente deseja aprender, aquela que a gente quer e a gente faz tudo para isso,
ou então a inconsciente, aquela que chega através das coisas, porque a lei do progresso é uma lei divina. Essa causa sofrimento porque a gente não se prepara para ela. E a outra, que é consciente, a gente se prepara. A gente recebe melhor, porque a gente já está esperando. A aprendizagem inconsciente sempre dá muito problema, sempre causa muita dor. Em resumo, o sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente. Então, lembra daquele ditado? Quem não aprende pelo amor, vai aprender através da dor. Não tem jeito, né? O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita seu código de ética. Precisamos delimitar o nosso código de ética. Cada um tem o seu. Ética não é uma coisa generalizada, não. Cada um tem o seu. Vamos voltar lá ao professor Sérgio Cortella, que realmente é uma pessoa extremamente inteligente e nos ajuda muito a refletir. Segundo Cortella, ética são valores que definem o que quero, posso e devo. Né? Isso é bom, para o ano novo aí. Por quê? Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo o que posso eu devo. E nem tudo o que eu devo eu quero. Então a gente precisa estabelecer nosso código de ética. E a gente vai lá, tudo posso, mas nem tudo me convém. A relação vai ficar melhor, a gente vai ter menos problema. Os amadurecidos atingem um bom nível de relacionamento consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como os conflitos externos. Dessa maneira, assumem as responsabilidades que lhes competem e estão despertos para a realidade. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo: despertá-la, torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não é o mundo que se modifica, não são as pessoas que se modificam, somos nós que mudamos. Quando nós mudamos o nosso ponto de vista, nós mudamos o modo de ver as pessoas, de julgar, ou melhor, de até não julgar, que esse que é o ideal. Então, mais uma vez a gente lembra: desperta, ó tu que dormes, né? Levanta-te dentre os mortos que Deus te iluminará. Porque os dias são maus e a gente não pode andar como nécios. Nós temos que fazer a nossa parte. Segundo Carl Jung, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Não são os outros que nos causam medo, não. Nem tem que causar. A gente tem que ter medo daquilo que a gente é, da inferioridade que carregamos, das imperfeições que ainda fazem morada em nós. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Vamos pensar nisso para nosso ano de 2016. Nós estamos em janeiro. A gente sempre lembra que janeiro tem esse nome em homenagem ao deus Jano. E sabe como é a figura de Jano? É uma figura que tem duas faces, né? Atrás tem uma face aqui na cabeça. A face de trás segura, a figura de trás, né, que é a metade daquela figura, segura uma chave, que é o passado. E da frente uma farinha de condão. Né? Então, é o passado e o futuro. É o passado que precisamos fechar. Não fechar a ponto de não lembrar das coisas ruins que fizemos e que temos que consertar
e permanecer com as boas. É não ficar fixado naquilo ali, porque não adianta mais, como a Ângela falou, é um livro que a gente não pode arrancar página, não pode reescrever. O ano de 2015, nós não podemos fazer mais nada. Acabou. Se fizemos coisas boas, ótimas. Se não fizemos, vamos ter que fazer agora coisas boas, porque aquele não tem mais como refazer. Então, o ditado que todo mundo conhece, a Inês é morta, enterra. O leite derramou, limpa o fogão. Não adianta chorar, acabou. Então, a gente tem que fazer algumas mudanças nesse ano para as coisas melhorarem. Mas não adianta ficar fixado no passado. Por isso que essa figura traz uma chave para o passado e uma varinha de condão para frente, para o futuro. Vamos terminar com um texto bacaninha que também nos ajuda. É preciso aprender a identificar quando se encerra uma etapa de nossa vida. Se insistirmos em permanecer nela depois do tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido do que vem a seguir. Fechando ciclos, fechando portas ou fechando capítulos, como queira chamar, o importante é aprender a fechá-los. Deixar ir embora momentos da vida que já não existem mais. Terminou o seu trabalho? Acabou a relação? Mudou de casa, de cidade, de país? A amizade acabou? Você pode gastar muito tempo de sua vida dando voltas ao passado, tentando ressuscitá-lo, recuperá-lo. O desgaste será imenso, porque eu, você, amigos, filhos, irmãos, estamos todos destinados a fechar capítulos, virar páginas, terminar etapas ou momentos da vida e seguir adiante. O que aconteceu, aconteceu. O passado, passou. Não espere que o devolvam. Não podemos ser filhos eternamente, nem adolescentes para sempre, nem empregados de empresas fantasmas, nem podemos manter vínculos com quem não tem mais nada a ver conosco. Os acontecimentos e as pessoas passam por nossa vida e temos que deixá-los ir. É certo que tudo que passa por nossa vida tem seu valor e deixa sua marca. Mas é preciso também desocupar o espaço do passado para que o presente possa existir e para que o futuro seja construído. Se você anda pela vida deixando portas abertas, situações não resolvidas, nunca poderá desprender-se nem viver o hoje com plenitude. Casamentos, namoros ou amizades que não se fecham, possibilidades de regresso a quê? Necessidade de esclarecimentos, palavras não pronunciadas, silêncios. Aprenda a perceber e a encerrar aquilo que já se foi. Fazer a faxina emocional e arrumar o espaço nas gavetas para o futuro, para o novo. Eis a receita do bem-estar. Você já não é o mesmo que foi há 1 minuto atrás, que dirá há 2 dias, 3 dias, 1 ano. Portanto, não desperdice seu tempo. Ele é um bem precioso, jamais poderá ser perdido. Feche a porta, vire a página, mude o visual, renove-se. Você nunca será o mesmo em nenhum mundo à sua volta, porque a vida nunca fica no mesmo lugar. Faz bem à saúde cultivar o amor por si mesmo, desprender-se do que já não faz parte do que você se tornou hoje. Lembre-se de que nada nem ninguém neste mundo é indispensável ou insubstituível. Às vezes é preciso viver algum tempo com o que dói, mas deixe-se ir e aprenda a se desprender. Isso o ajudará
definitivamente a seguir em frente em paz consigo mesmo. E isso faz parte do aprendizado da vida. Que vocês tenham um excelente ano de oportunidade. Mas mais do que oportunidade, eu desejo que vocês saibam aproveitá-las. Porque não adianta a oportunidade chegar e a gente não aproveitar. Né? É o que eu tenho pedido muito a Deus. Oportunidades eu desejo, quero, mas que me ajude a aproveitar essas oportunidades. Porque elas podem não ficar muito tempo na nossa vida, né? E podem também não retornar depois. Então, que a gente tenha uma consciência desperta, assuma nossas responsabilidades diante da vida e, principalmente, não fazer aquilo que a gente reprova só porque o outro está fazendo. É difícil, né? A gente quase infarta, mas esse é o caminho. E, com certeza, entregues à própria sorte não estamos. Tenhamos fé. Precisamos de fé, muita fé. E fé não significa que nada vai acontecer com a gente porque a gente tem fé. Longe disso. Ter fé e confiança é a certeza de que não estamos entregues à própria sorte. A primeira linha do Salmo 23, num momento grandioso de Davi, né, que escreveu esse salmo maravilhoso, está lá. O Senhor é o meu pastor, não me faltarás. Essa é a tradução certa, porque está lá, nada me faltarás. Não são coisas que eu quero que me falte ou que não me falte. Eu quero que não me falte. É o meu pastor a me guiar, a me conduzir por águas tranquilas e campos verdes. É isso que a gente precisa, para que a nossa alma seja refrigerada nesse mundo, para que a gente possa cumprir as nossas provações e as nossas expiações. Muita paz para todos.